meus amigos, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei qual é o horário que você está me assistindo aí, mas estou chegando com mais uma edição do Compartilhar. Estamos trazendo aí a oportunidade para que a gente possa refletir sobre os personagens, especialmente os personagens históricos do Antigo Testamento, que é o que nós estamos olhando agora. Hoje nós temos um encontro com Gideão. Seja bem-vindo então para esse momento de reflexão. Deus abençoe que para você também tenha uma oportunidade de refletir sobre as suas escolhas e sobre a forma como você está conduzindo a sua vida, a fim de encontrar resultados positivos, né? As bênçãos de Deus estão aí no nosso caminho, a proteção de Deus está à nossa disposição e nós podemos ir encontrando na medida em que nós vamos estreitando a nossa relação com Deus, buscando a nossa integralidade de vida, de existência com o nosso Deus e Pai Celestial. É disso que depende muitos resultados da nossa vida. Então hoje nós vamos ver aqui uma situação bem específica disso, né, com a história de Gideão. Bueno, então é o seguinte, nós estamos começando agora um novo, digamos assim, um novo capítulo dessas histórias, que é o período agora dos juízes. Tá? A Bíblia tem alguns livros que falam de determinados personagens. O livro de Juízes é digamos, um conjunto de vários personagens aí que vão se destacando na estruturação da vida do povo de Deus. Josué tinha sido o último líder que nós tínhamos olhado no último encontro, né? Na sequência lá atrás tinha Moisés, depois então o Josué, e agora o povo vai conhecer um novo personagem. Importante a gente perceber que existe aí uma ruptura na história desse povo com Deus. Nós estamos no livro de Juízes, capítulo 2, 6 e 8. Tá? Vamos pensar um pouquinho sobre esses personagens. Josué, ele fez um desafio, vocês lembram, né? No final da história dele, que ele chega diante do povo e antes de encerrar a sua performance lá no meio do povo, ele diz: olha, quanto a vocês eu não sei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por tudo que já vimos, por tudo que sentimos, por tudo que sabemos e conhecemos de Deus, essa é a nossa melhor decisão, nossa melhor escolha. Vamos continuar com Deus, vamos servir ao Senhor, porque Ele está do nosso lado. Então ele deixa isso claro. E o povo levanta-se junto com o Josué e diz: nós também vamos fazer isso. Mas não foi o que aconteceu. A gente vai ver que no decorrer da história, né, depois da morte do Josué, vem uma outra geração desse povo, vem outro movimento desse povo, que acaba se levantando contra Deus e abandonando os caminhos do Senhor. Chega ao ponto de eles não terem mais conhecimento daquilo que era da religião deles, da vida religiosa deles. A vida tomou outros rumos, eles adoravam outros deuses, substituíram a religião do Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, por outras religiões, a influência dos povos vizinhos com quem eles se relacionavam. E isso fez com que Deus também desistisse deles, né? Deixou eles entregues às suas próprias escolhas e suas próprias decisões. Então aquela promessa de Deus de estar sempre do lado do seu povo, abençoando, protegendo e guardando, foi desprezado pelo povo. Eles não quiseram mais ficar debaixo dessa promessa, não quiseram mais ficar debaixo desse cuidado, e aí experimentaram situações de adversidade. É isso que acontece também hoje conosco, né? Nós entramos na família de Deus pela fé e nós desfrutamos do cuidado, da proteção e do amor de Deus durante toda a nossa vida. Porém, alguns desistem, né? No andar, né, da sua vida, desistem dos caminhos de Deus e optam por outros caminhos. Então, automaticamente, estão abrindo mão da proteção de Deus também. Estão abrindo mão da bênção ou das bênçãos de Deus na sua vida. Estão fazendo outras escolhas. Isso nunca vai acontecer no sentido contrário de Deus tomar a decisão de abandonar alguns. Eu não quero mais vocês. Normalmente, em todo o processo histórico que a gente vê, é o povo que toma essa iniciativa. Nós não queremos mais saber de você. Então, abrem mão da proteção de Deus. Foi o que aconteceu com esse povo aqui. Deus nunca abandona os seus. Essa história a gente não vai conhecer na Bíblia.
de Deus ter desistido das pessoas, abandonado. Pelo contrário, pela insistência do povo, pela insistência de abandonar os caminhos do Senhor, é que Deus retira as bênçãos do meio deles. Então, vocês não me querem, não tem minhas bênçãos também, não tem minha proteção também. E esse povo vai experimentar isso, né? E quando eles estão lá, então, distantes, né, no meio dos inimigos, em grandes sofrimentos, em grandes dores, eles não conseguem os resultados da proteção dos deuses que eles tinham escolhido, aí vem a lembrança e a história. Ah, meu Deus do céu, e aí vem de novo a lembrança, temos que voltar. E aí eles voltam e buscam, como aquele filho pródigo, que também decidiu abandonar a casa do pai. O pai não colocou ele para fora, mas ele quis ir. Quando ele estava lá fora, ele experimentou de tudo um pouco. No início foi bom, depois não era tão bom assim. Ele resolve voltar, e quando ele volta, ele encontra um Deus lá, ou o pai dele, né? Ele encontra o pai esperando por ele, assim como o povo sempre vai encontrar Deus disposto a amar e perdoar diante do verdadeiro arrependimento de cada um. E esse povo volta-se então para o Senhor e pede compaixão de Deus. E Deus então começa um novo capítulo. Tá bem, gente, eu vou colocar diante de vocês alguns personagens importantes que vão ser chamados então de juízes, né? Que vão trazer para vocês as orientações que eu trarei na vida de vocês. Esses são os responsáveis. Então Deus chamou a Gideão. Foi o primeiro que Deus chamou. Esse Gideão, então, ele tem um papel muito importante, né? Porque ele vai fazer um trabalho de resgate desse povo. Esse povo estava 7 anos lá no domínio do povo chamado dos Midianitas. Eles estavam quase como escravos desse povo já. E agora Gideão vai promover uma organização desse povo para libertar, né, eles desse domínio dos Midianitas. E olha que interessante o que acontece. Quando Gideão, então, o anjo aparece para Gideão, e o anjo do Senhor diz para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Vai e livra o povo de Israel da mão dos midianitas. E ele daí pergunta, né? Como que eu vou livrar? Com o que eu vou livrar esse povo? A minha família é a família mais pobre que tem aqui em Manassés. E eu sou o menor na casa do meu pai. Como é que eu vou fazer isso contigo? E Deus disse para ele: eu estou contigo. Tu irás ferir os midianitas como se fossem um só homem. Eu estou contigo. Vai lá, não importa. O mais pobre, o mais simples, o menor, isso era Gideão. Não era um ícone famoso, conhecido, né? Mas ele era uma pessoa humilde. E Deus escolhe esta pessoa e coloca ele diante do povo de Israel. Então o que acontece? Gideão vai fazer uma organização desse povo agora. E faz a primeira chamada. E para organizar esse povo a fim de criar resistência, para enfrentar os midianitas, para se livrar dos midianitas. E num primeiro momento, há uma multidão de pessoas que vêm para fazer, então, porque eles realmente estavam necessitados, né, eles queriam outro tipo de vida. Então eles aceitaram essa liderança do Gideão e veio muita gente para fazer parte de um exército, rapidamente montaram um verdadeiro exército para a resistência. E aí o Gideão vai conversar com Deus de novo. E agora, né? É assim que tem que ser? E Deus vai orientar o Gideão. Diz: não, vamos fazer o seguinte, vamos ter que diminuir esse povo, porque senão esse povo vai ficar muito arrogante. Esse povo vai pensar que foram eles que tiveram esse poder, e eles não têm esse poder de se libertar dos midianitas. Eu que estarei contigo para que a vitória chegue para esse povo. Então, houve um movimento de filtragem, diminuiu quase pela metade o exército, e ainda estava grande. E Deus então vai propondo para o Gideão outras estratégias de, tipo assim, o enxugamento daquele povo. Até que ficou um pequeno grupo diante do grande poder dos midianitas, eles eram muito pequenos. E aí Deus disse: agora você vai lá. E Deus deu para ele estratégias, deu para ele caminhos, instruiu ele como ele deveria de fazer. E não estava nada daquilo que foi feito estaria ligado a poder bélico ou número de soldados
ou estratégias militares. Não era esta a ideia, de libertar o povo pela força, pelo poder. Mas a ideia era levar o povo a entender que era Deus que estava atuando por eles. E um pequeno grupo de pessoas foi lá e eles fizeram alguns rituais muito simples para simbolizar essa obediência a Deus e a entrega da sua vida e do seu destino a Deus. E aí veio a vitória. O povo foi vencido, os midianitas foram vencidos. Não foi com uma grande guerra, com uma grande batalha, com armas poderosas. Foi com confiança. Isto era necessário. Porque Deus queria um pequeno grupo e não um grande grupo? Para que não crescesse neles o sentimento de autossuficiência. E com isso talvez eles nunca mais reconhecessem o poder de Deus. Mas Deus queria que eles entendessem que era pela entrega confiante nas mãos de Deus que viria a vitória que eles tinham. Gente, isso é muito importante para a gente pensar e refletir. Porque muitas vezes nós temos desafios na nossa vida e nós ficamos muito perturbados com os desafios que nós temos, por eles serem muito grandes, por eles serem muito complexos. E nós nos vemos perturbados diante disso, normalmente quando nós comparamos o desafio com as nossas forças. Quando nós vemos muito pequenos diante dos grandes desafios, então surge medo, desconfiança, insegurança. Tudo isso vai perturbando a nossa relação com aquele desafio. Se nós conseguíssemos voltar sempre para Deus com todas as nossas causas, com todos os nossos medos, desafios, enfim, preocupações, nós talvez conseguíssemos maiores e melhores resultados. É isso que Deus está ensinando para esse povo. Não é pelo poder de vocês, é pelo meu poder que vai vir a libertação. Não é pela criatividade de vocês, pela força de vocês, que vocês vão conseguir as vitórias, mas é pela confiança em mim. É aquele velho e antigo conhecido versículo bíblico que a gente tem. Entrega o teu caminho, confia no Senhor e o mais Ele fará. É preciso ter entrega, é preciso ter confiança. A nossa vida e os desafios da nossa vida serão vencidos pela entrega e pela confiança. Existirão momentos em que nós não conseguiremos dominar nada do que está diante de nós. E nós seremos tomados por medos e aflições. Mas quando nós nos entregamos nas mãos do Senhor e confiamos nele, nós vamos vencer com as nossas pequenas forças, nós venceremos. Aqui na cidade de Gideão a gente aprende isso. Gideão era um dos mais pobres, um dos mais simples, das tribos menores lá que tinha. Não tinha tido nenhuma projeção, não tinha tido nenhuma performance ainda gigantesca, maravilhosa, fabulosa. Era um homem simples. Mas Deus estava com ele e Deus disse para ele algo muito importante. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Vai e livra esse povo. E quando ele perguntou, como que eu vou fazer isso? Eu sendo tão pequeno, tão pobre, Deus disse para ele, eu estarei contigo. É nisso que você precisa focar. Sou eu que vou fazer lá a vitória acontecer a favor de vocês. Eu só quero que você seja um instrumento. Então vai lá e me permite ser esse atuador a favor de vocês. E Deus então, através de Gideão, traz a libertação para esse grande povo. E aí uma grande vitória, né? Eram 300 homens apenas que estavam junto com Gideão. No início lá tinha um exército de mais de 1000 pessoas. Não era isso que Deus queria. E com aqueles 300 ali bem organizadinhos para Gideão, tudo aconteceu, né? E Deus permitiu eles conhecerem então uma grande vitória. Interessante a gente pensar o quanto que dentro dessa história existe de ensinamentos importantes, né? Primeiro, estava tudo certinho com Josué, estava tudo organizado, o povo tinha lá suas decisões de andar com o Senhor, e bastou 1 ou 2 gerações e tudo se desintegrou, já não tinha mais nada. Aquela grande comunidade, aquela grande congregação, aquele povo organizado, forte, decidido, batalhador, vitorioso, se desintegra tudo e não tem mais nada, ninguém seguindo. Desapareceu a vida religiosa deles. Muito rápido, né? De uma geração para outra isso já acontece. E aqui nós vemos assim como que isso também aconteceu, continua sendo assim, né? Mas também nós vemos o outro lado, que o olhar de Deus está sempre voltado para aquele povo, né? Deus, que é o nosso Deus, ele nunca nos perde de vista.
E até mesmo quando nós nos distanciamos dele, ele ainda nos enxerga. E ainda tem dó de nós. E ainda ouve quando nós clamamos pela presença dele, como ouviu o clamor deste povo. E ainda envia para nós mensageiros, como enviou Gideão para eles. E ainda permite que a gente experimente vitórias, como aquele povo experimentou. Então é interessante a gente poder ver que Deus, na sua justiça, ele não é indiferente, né? Ele não é indiferente ao seu povo. Deus, na sua justiça, sempre está atento a todas as nossas necessidades. Qual seja o teu tempo que você esteja vivendo hoje, qual seja a experiência que você esteja vivendo hoje, se você está pertinho do Senhor, está pertinho de Deus, segue nesse caminho, porque é um caminho seguro. Se você está meio distante de Deus, volta para perto do Senhor, o caminho é melhor. E aí você vai ter a presença, a proteção e a paz de Deus sempre à sua disposição. E Gideão, então, tornou-se aí de um homem humilde e temente a Deus, constrói uma história sagrada de um grande líder, de um herói, né, do povo, no meio do povo de Deus. Então, que Deus possa usar também a cada um de nós em nossas humildades, simplicidades, que nós possamos ter a presença e a proteção de Deus e possamos confiar que, apesar de sermos pequenos, apesar de sermos fracos, Deus tem poder para usar a cada um de nós a favor do crescimento e desenvolvimento da sua igreja. Não depende de nós, depende de Deus. Nunca dependeu da força do povo, sempre dependeu do olhar e da força de Deus no meio deles. Essa história continua sendo assim ainda hoje. Que Deus nos dê oportunidades de experimentarmos essas situações de vitórias que vêm da mão dele para todos nós. Um bom tempo para você. Estaremos aí um pouco distantes nas próximas semanas. Eu estarei saindo de férias. Então, depois das férias, a gente retoma os nossos encontros aí do compartilhar. Tá bem? Deus abençoe para você, para sua família, para todos. Que Deus esteja presente na sua família aí também. Certo? Até a próxima. Tchau, tchau.